Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. 12. A Ordem da União Hipostática. Como dissemos no último capítulo, prosseguiremos com a detalhada explicação da doutrina proposta inicialmente por Soares, que, como vemos, contribuirá inclusive para um entendimento mais claro do papel que São José desempenhou na obra de nossa salvação. Como é melhor manter a exposição de Soares diante de nossas mentes, iniciaremos citando suas próprias palavras. Eu não penso ser improvável que a missão ou o ofício de São José, na medida em que pertence, em algum aspecto, a uma ordem superior, pode ser chamado mais perfeito que o ofício dos apóstolos. Pois, em meu entendimento, certas tarefas no reino de Deus pertencem à ordem da graça santificante, e nessa ordem, pelo que eu entendo, os apóstolos estavam mais elevados e necessitavam mais das graças extraordinárias e dos dons de sabedoria que os outros. Mas há tarefas que pertencem à ordem da união hipostática, que é, por natureza, mais perfeita, conforme eu disse, quando falei da dignidade da Mãe de Deus. Nessa ordem, embora no lugar mais baixo, está o ofício de São José, que excede, assim, todos os ofícios precisamente porque pertence a uma ordem mais elevada. Logo, Santo Tomás foi cuidadoso em afirmar que os apóstolos estão mais elevados que os outros, porque seu ofício pertencia ao Novo Testamento. Mas o ofício de São José não pertencia ao Novo Testamento, nem, estritamente falando, ao Antigo, mas ao autor de ambos, a pedra angular que dos dois fez um. 1. Soares, então, diz que, em sua opinião, São José, por causa de seu ofício, isto é, a missão designada a ele por Deus, pertence à ordem hipostática, em contraposição aos apóstolos, que por meio de seu ministério, isto é, do ofício conferido a eles por Cristo, pertenciam à ordem comum da graça santificante. A última ordem compreende a graça santificante destinada a todos os homens, juntamente com tudo que diretamente preserva a aquisição, preservação e aumento da graça. A ordem hipostática, ou a ordem da união do Filho de Deus com a natureza humana individual em uma pessoa, compreende imediatamente essa natureza humana individual em sua união com o eterno Filho de Deus, juntamente com todos os outros dons, privilégios e relações que naturalmente e imediatamente resultam desta união para a natureza humana, e compreende, além disso, também tudo que direta e afetivamente serviu à realização dessa união. Logo, assim que o ministério ou ofício dos apóstolos pertence à ordem da graça santificante, porque está destinado e serve à produção da graça santificante nos homens, pertence à ordem da união hipostática, o ministério ou o ofício, ou a tarefa da Mãe de Deus, porque ela, em humilde submissão, serviu à realização do eterno decreto de salvação de Deus, isto é, a encarnação do Filho de Deus. Assim, também o ministério de São José deve pertencer à ordem da união hipostática, se ele também, à semelhança da Mãe de Deus, pela missão designada a ele por Deus, efetivamente serviu à mesma encarnação do Filho de Deus. Mostrar que São José tinha essa missão e que a desempenhou bem é o propósito da discussão seguinte. Depois do que dissemos, não será muito difícil mostrar isso e provar nossa tese de modo convincente. Se o próprio Soares fala com um pouco de hesitação, é por causa de sua modéstia. Mas desde sua época, a presente questão tinha sido consideravelmente esclarecida pela discussão teológica. Vamos à nossa argumentação. 1. Como vimos em nossas discussões anteriores, São José era o verdadeiro esposo virginal de Maria, a Virgem Imaculada e Mãe de Deus. Ele também era o pai do Filho, que era Deus e homem, não de fato pai natural por procriação física, mas pai virginal conforme os princípios da lei matrimonial e por meio do que podemos chamar um tipo de geração espiritual. Em consequência, ele tinha todos os direitos, deveres e atributos característicos de um pai verdadeiro, à exceção da procriação natural.
Finalmente, ele era verdadeiramente o chefe da Sagrada Família, não menos que qualquer pai é chefe de uma família, conforme as leis divina e humana. Portanto, ele era o mais próximo e tinha as relações mais imediatas com Jesus e Maria. A Sagrada Escritura testemunha claramente essas verdades, especialmente a última, que José era o chefe da Sagrada Família. É justamente disso que tratamos detalhadamente no último capítulo. Agora, eu desejo apenas destacar o fato de que essa verdade também está claramente contida na fé geral implícita da Igreja. Provas disso são oferecidas por vários pronunciamentos e legislações litúrgicas dos romanos pontífices, como Leão XIII, Pio X e Bento XV, alguns dos quais nos já citamos no capítulo anterior. Leão XIII declarou: dessa dupla dignidade, como esposo e pai, derivam espontaneamente os deveres que a natureza impõe aos pais de família. Assim, pois, São José foi guarda legítimo e natural da Sagrada Família, e ao mesmo tempo seu chefe e defensor, exercendo esses ofícios até o fim de sua vida. Foi ele de fato que guardou com sumo amor e contínua vigilância a sua esposa e o Filho divino. Foi ele que proveu o seu sustento com o trabalho, ele que os afastou do perigo a que os expunha o ódio de um rei, levando-os a salvo para fora da pátria. E nos desconfortos das viagens e nas dificuldades do exílio, foi de Jesus e Maria, companheiro inseparável, socorro e conforto. Um breve, mas enfático pronunciamento e a legislação litúrgica de Bento XV já foram citados no último capítulo. Em 1909, Pio X aprovou para toda a Igreja a Ladainha de São José, em que o Santo Patriarca é invocado como chefe da Sagrada Família. Bento XV, em um motu próprio, Bonum Sane, 25 de julho de 1920, declarou que São José era o chefe da Sagrada Família. Em 19 de abril de 1919, o mesmo Papa aprovou um prefácio especial para as missas em honra a São José, em que diz que José é um servo fiel e prudente, colocado sobre a família de Deus. Assim como têm se expressado os papas de nosso tempo em documentos autênticos. Essas relações de São José, como verdadeiro esposo da Mãe Virginal de Deus, como pai verdadeiro, embora não natural, de Jesus e como chefe da Sagrada Família, mostram-no em uma conexão imediatamente mais íntima com os outros membros da Sagrada Família. E a última, como chefe da família, dá a ele certa precedência sobre Maria e mesmo sobre Jesus. Mas desde que estes, o Deus feito homem, Jesus, e sua Mãe Virginal, certamente pertencem à ordem hipostática, devemos dizer o mesmo de São José, por causa de sua união mais íntima com eles, e porque, como chefe da Sagrada Família, ele tem certa preferência sobre eles. Isso ainda é mais verdadeiro porque o casamento virginal entre José e Maria foi arranjado por Deus inteiramente e somente em vista da encarnação, e tinha nisso sua única razão de existir. Logo, esse matrimônio virginal e toda a Sagrada Família pertencem à ordem da união hipostática, e assim também São José, como uma parte essencial desse matrimônio virginal e como chefe da Sagrada Família, evidentemente pertence a essa ordem. 2. Ainda de outra maneira podemos mostrar essa proposição verdadeira e certa. Como os apóstolos, por seu trabalho apostólico, tiveram parte na aplicação dos frutos da redenção aos homens, difundindo a fé e compartilhando com os homens os tesouros da graça que o Redentor havia ganhado por eles, e gerando em seus corações a vida sobrenatural da graça, São José teve um papel efetivo na realização da encarnação do Filho de Deus, planejada e decretada por Deus desde toda a eternidade. Já explicamos anteriormente como São José contribuiu para isso. Conforme o plano eterno de Deus, a encarnação tinha que ocorrer dentro de um matrimônio virginal. Isso se deu, primeiramente, porque após a criação do primeiro homem e mulher, a vida humana deveria ser propagada apenas no e por meio do casamento. Em segundo lugar, e principalmente, porque a maneira mais adequada, se não a única, de levar a cabo esse plano da encarnação de uma forma apropriada e digna dele, era em um matrimônio virginal. Então, na plenitude dos tempos, e sem dúvida, sob a inspiração divina, Maria e José se uniram em um matrimônio virginal
E esse casamento foi escolhido por Deus para que nele seu Filho eterno fosse feito carne e se tornasse homem. Portanto, ao responderem à inspiração de Deus e contraírem esse matrimônio virginal, Maria e José, não apenas Maria, mas também José, cooperaram livre e efetivamente para ocasionar a encarnação do Filho de Deus, que tinha sido planejada por Deus desde toda a eternidade. Sua união virginal abriu caminho para a entrada dele nesse mundo. Eles fizeram isso por seu matrimônio virginal, tanto por causa de seu matrimônio como de sua virgindade, os quais, no caso deles, estavam inseparavelmente conectados, e essa união virginal, logo, sua união e sua virgindade, constitui o uso carnal do casamento, do qual depende, em geral, a origem de uma nova vida humana. É nesse sentido que as palavras de Santo Agostinho devem ser entendidas quando ele fala da paternidade de São José. O que o Espírito Santo operou, ele operou por ambos. Estando bem satisfeito com a santidade dos dois, ele deu o filho a ambos. Mas na relação que deveria dar à luz o filho, ele o criou, de modo que o filho também nasceu para o pai. Logo, o anjo diz aos dois para darem o nome ao menino. Aqui, a autoridade parental se torna evidente. José, portanto, é pai. Por quê? Porque quão mais casto ele era, mais firmemente era pai. Já que foi por meio de sua virgindade que José cooperou dispositivamente para ocasionar a encarnação, e já que sua paternidade sobre Jesus é fundada nessa cooperação, quanto mais casto e virginal ele era, mais verdadeiramente pai de Jesus. Depois de tudo isso, parece-me que podemos seguramente tirar a conclusão. Porque São José não apenas manteve as próximas e íntimas relações com as santíssimas pessoas, Jesus e Maria, mas também por causa de seu matrimônio virginal, ou seja, sua fidelidade marital e sua virgindade, cooperou dispositivamente na encarnação. Ele claramente pertence à ordem da união hipostática. Além disso, José pertence a essa união porque a ele, como esposo e como chefe da Sagrada Família, foi confiada a proteção de sua esposa virginal, quando o poder do Altíssimo a encobriu com sua sombra, bem como a do menino Jesus, mesmo antes de seu nascimento. E porque ele desempenhou essa tarefa sob as mais difíceis condições, com o mais fiel e devotado amor de um esposo e um pai, e assim, efetivamente protegeu e preservou o maior tesouro que esta terra já teve, a vida humana do Filho de Deus e Redentor da humanidade. 3. Nós ouvimos Santo Agostinho e vimos que a doutrina aqui apresentada está bem de acordo com a sua visão, e o mesmo deve ser dito de outros padres e doutores. Ouçamos o que alguns deles dizem sobre esse tema. As palavras ditas pelo anjo que apareceu a José em seu sonho para eliminar suas dúvidas sobre a Santíssima Virgem são interpretadas por São João Crisóstomo assim. Não acredite que, porque o que dela vai nascer é do Espírito Santo, tu estás, portanto, excluído do ministério desta dispensação, isto é, da encarnação. Evidentemente, o santo considera que São José pertence à ordem da dispensação, isto é, à ordem hipostática. Encontramos pensamentos similares nos sermões de São Bernardo. Lembra-te daquele grande patriarca que uma vez foi vendido ao Egito. A ele foi dado entender o significado oculto dos sonhos. Mas a José foi concedido tornar-se familiarizado com e mesmo ter parte em mistérios celestiais. Não há dúvida de que José, por quem a mãe do Salvador foi desposada, era um homem bom e fiel, um servo fiel e prudente, a quem o Senhor tinha escolhido para ser um ajudante para esta mãe, um provedor para suas necessidades diárias, e como único na terra cooperar fielmente na realização desse grande desígnio. O Senhor encontrou outro Davi, um homem segundo o seu próprio coração, a quem ele pôde, com segurança, confiar o segredo mais oculto de seu coração, as coisas incertas e ocultas de sua sabedoria, a quem ele permitiu conhecer aquele mistério que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. E o que muitos reis e profetas desejaram ver, mas não viram, ouvir, mas não ouviram.
A José foi dado não apenas ver e ouvir, mas carregá-lo em seus braços, guiá-lo pela mãe, abraçá-lo, beijá-lo, alimentá-lo e protegê-lo. Dentre os representantes da neoescolástica, nós já ouvimos Soares, que mais do que os outros merece crédito por seu tratado magistral sobre São José na teologia dogmática. Outro teólogo do mesmo período, mais ou menos especialmente famoso como um estudioso das Escrituras, Cornélio a Lápide, ensina o mesmo que Soares, embora não use a mesma fraseologia sobre o pertencimento de São José à ordem hipostática. Cristo pertenceu, no sentido próprio, à família de São José, pois ele pertenceu à família de sua mãe, e ela pertenceu à família de José, seu esposo. Havia na terra, então, uma família excessivamente distinta, celestialmente divina, em que o pai era José, que presidia e regia, a mãe era a Santíssima Virgem e o filho era Cristo. Nessa família existiam, portanto, as pessoas mais elevadas e nobres do mundo. A primeira, Cristo, como Deus e homem. A segunda, a Mãe Virginal, que de todas era a pessoa mais próxima a Cristo. A terceira, José, como pai matrimonial de Cristo. Dos teólogos modernos, citaremos apenas dois, que, como Cornélio a Lápide, assumem o mesmo testemunho, embora não usando a terminologia teológica de Soares, porque eles tratam do assunto de modo popular ou apenas de passagem. O primeiro é Cleutigen, que diz, em um de seus sermões: grandes eram a vocação e o mérito dos profetas que prenunciaram Cristo, do precursor, que preparou o caminho para ele dos apóstolos, que fundaram sua igreja. Não devemos considerar como grande e sublime o ofício e o mérito daquele que o serviu, nutriu e guardou. Não tem a pessoa de Cristo valor inestimavelmente mais alto do que a igreja que ele fundou. E não devemos apreciar muito mais generosamente os serviços pelos quais sua vida foi preservada do que aqueles pelos quais seu nome foi dado a conhecer ao mundo? É verdade, todos os serviços que São José pôde fazer para ele puderam ser feitos para ele apenas em sua humanidade, mas não foram feitos, portanto, para ele? Quem foi que nessa natureza humana viveu e trabalhou? Quem nela e através dela foi um homem? Foi ele que, em sua natureza divina, vive e opera com o Pai e o Espírito Santo, que é o Filho unigênito, o Verbo eterno. Assim como é verdade que Maria, em cujo ventre apenas a humanidade de Cristo foi formada, deu à luz Deus Filho, também é verdade que José alimentou e protegeu Deus Filho. Este é precisamente o grande mistério da divina condescendência. Ele, que pelo poder de sua divindade nutre e guarda a existência de toda a criação, desejou na fraqueza de sua humanidade ser protegido pelo homem. E ainda mais, como o Filho de Deus tornou-se nosso Redentor, se não assumindo a natureza humana e nela sofrendo e morrendo? É exatamente por isso que todas as gerações chamarão Maria bendita, como mãe do Redentor, porque dela o Filho de Deus recebeu sua natureza humana. Então, a mesma vida humana que Maria deu ao Filho de Deus, como qualquer mãe dá a seu filho, José preservou como um pai preserva a vida de seu filho. José nutriu aquele corpo que foi sacrificado pela salvação de todos nós, aquele sangue que foi dado em resgate por todos nós, aquele corpo que tornou-se o alimento de nossas almas, aquele sangue que seria para nós a bebida da vida eterna. José do Egito armazenou o trigo durante os vários anos férteis para distribuí-lo ao povo durante os anos estéreis. Mas José, o esposo de Maria, não apenas manteve em segurança o pão vivo que desceu do céu, mas também o manteve vivo e nutrido para que todas as pessoas pudessem ser nutridas por ele para a vida eterna. Cleutigen não fala aqui, de fato, explicitamente de qualquer cooperação de São José, quando a vida humana do Filho de Deus estava para vir à existência, mas em vez disso, fala dele preservando-lhe a vida. Mas mesmo essa última atividade, especialmente quando consideramos que ele era parte daquela família e o chefe dela, oferece, como parece evidente, um fundamento suficientemente sólido para a inclusão dele na ordem hipostática.
Como segunda testemunha, nós citamos Bilote. José era mais próximo de Cristo que os outros, tanto por causa de sua tarefa oficial de desempenhar todos os deveres de um pai relativos a Cristo, exceto a concepção, quando porque ele era o chefe daquela união marital ordenada diretamente por Deus para o propósito de receber e criar Cristo. Finalmente, pode-se dizer que essa doutrina está ganhando mais e mais fundamento e pode ser chamada uma certeza teológica. 2. Para entender completamente o que significa São José pertencer à ordem da união hipostática, assim como nossos argumentos provam, precisamos mostrar brevemente que, além de Maria e José, nenhuma criatura, nem anjo nem homem, nem mesmo São João Batista, nem os apóstolos, por tarefa imposta a eles por Deus ou por seu ofício, pertenceu à ordem da união hipostática. A prova para essa afirmação adicional não é difícil. Primeiro, um argumento geral para mostrar que todas as tarefas e ofícios mencionados há pouco e todas as outras concebíveis estão excluídos da ordem hipostática. Todas essas várias tarefas ou ofícios não implicam ou indicam qualquer influência sobre a união hipostática. Elas a pressupõem como já existente, portanto não pertencem a ela. Todos esses ofícios poderiam ter sido instituídos, mesmo se o Filho Eterno de Deus tivesse assumido uma natureza humana, não sendo concebido e nascido de uma virgem, mas de outra forma, por exemplo, se ele tivesse vindo a este mundo como um homem adulto. Esses ofícios não têm relações internas com a encarnação. Os responsáveis por eles não são, assim, postos em uma conexão tão estreita e imediata com o Filho de Deus feito homem, e, portanto, com a encarnação, como ela realmente aconteceu. Logo, não podem pertencer de forma alguma à ordem da união hipostática. B. Consideremos também cada um desses ofícios separadamente. 1. Parece que o arcanjo Gabriel, que anunciou a Maria sua escolha como mãe de Deus, contribuiu efetivamente para a execução da encarnação e, portanto, pertenceu à ordem da união hipostática. Mas essa missão do anjo era, primeiramente, um serviço transitório de que a encarnação não dependia de forma alguma. Não estabeleceu qualquer relação interior permanente do anjo com o mistério da encarnação, como encontramos em Maria e José. Era o ofício de um mensageiro, de um intermediário, como se diz, entre Deus e a Santíssima Virgem, que era e permaneceu totalmente externo ao mistério da encarnação. Um ofício que não estabeleceu relação especial ou essencial entre Jesus, Maria e José, de um lado, e o anjo de outro. Temos que dizer o mesmo sobre os profetas que, sob a inspiração de Deus, prenunciaram a encarnação. Suas profecias pressupunham a encarnação vindoura como um evento maravilhoso que se daria no futuro, com Deus como sua causa principal e uma virgem e seu esposo virginal como causas ministeriais. Mas os profetas, por suas profecias, não tinham qualquer relação interior real com o mistério. E muito menos eles próprios exerceram alguma influência sobre a encarnação. 2. Uma dificuldade, portanto, parece causada por São João Batista, de quem o próprio Senhor disse: entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Logo, ele também deveria pertencer à união hipostática. Mas essa dificuldade não é mais que aparente. O ofício ou tarefa de São João Batista nada tinha a ver com causar a encarnação, mas evidentemente pressupõe-na. Sua tarefa era fazer os homens conhecerem a encarnação e crerem nela. Portanto, pertenceu à ordem comum da graça, ela própria um resultado da encarnação. Ademais, tais palavras não podem ser tomadas no sentido aparentemente universal que parecem ter. Entre aqueles nascidos de mulher também estão o próprio Cristo, o Senhor e sua Santa Mãe. Deveriam eles, por acaso, ser considerados inferiores a João Batista? Obviamente, isso é impensável. Eles são uma exceção e nada impede nossa crença de que São José também era uma exceção. Mas o que realmente significam aquelas palavras peculiares?
Para responder a essa questão, nós devemos, conforme as regras gerais de interpretação, consultar passagens paralelas da Escritura e o contexto. Em uma passagem paralela, São Lucas diz: entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João. E outra regra de interpretação diz que entre as passagens paralelas, a que dá o sentido mais fiel e exato é aquela que usa as palavras mais definidas e concretas. A resposta, portanto, é esta. Cristo, o Senhor, não compara São João com todos os homens, mas apenas com os profetas, e assim sendo, diz que nenhum profeta é maior do que João Batista. O contexto também nos oferece a mesma explicação, pois ambos os evangelistas citados usam a seguinte continuação. Entretanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Com estas palavras, Nosso Senhor quis dizer que o menor ofício do Novo Testamento é maior e mais elevado do que o ofício mais alto do Antigo Testamento, ao qual São João Batista pertencia. Não há aqui qualquer tipo de comparação entre São José com São João Batista, e o fato de que São João era o maior profeta do Antigo Testamento não tem valor para provar que ele pertencia à ordem da união hipostática. 13. A elevada dignidade de São José. Nos capítulos anteriores, explicamos e provamos que São José era o esposo da Mãe Virginal de Deus, que em um sentido verdadeiro e próprio também era o pai do menino Jesus, o Deus feito homem, que consequentemente ele era o chefe da Sagrada Família e que agiu como tal, e que devido a estes fatores e privilégios, ele pertenceu à ordem da união hipostática. Lançamos, portanto, as bases e, ao mesmo tempo, estabelecemos as normas ou padrões de medida para nos guiar na formação de uma estimativa verdadeira da posição elevada de São José no reino de Deus, de sua grandeza e dignidade sobrenaturais. Consideremos então brevemente essas bases e essas normas, além de alguns aspectos ainda não mencionados até aqui, e não será difícil formarmos um julgamento correto e justo dessa questão. Primeiro, São José era e será sempre o esposo virginal da Imaculada Virgem e Mãe de Deus, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esse santo matrimônio é a primeira base e a primeira norma de sua elevação e dignidade sobrenaturais. Pelo casamento, marido e mulher entram na mais íntima união um com o outro do que é imaginável entre os homens. Eles se tornam não apenas uma só carne ou um único princípio de uma nova vida humana, mas um só coração e uma só alma em uma pessoa moral, embora não física. O matrimônio geralmente implica que os esposos compartilhem entre si não apenas os bens materiais, mas também os bens espirituais e morais, tanto quanto seja possível. Portanto, também há igualdade na posição social. Contudo, desde que a Santíssima Virgem, por causa de sua maternidade divina, ultrapassa todos os seres criados em dignidade e excelência, e como São José era verdadeiramente seu esposo virginal, ele, por seu matrimônio virginal com ela, foi necessariamente elevado à inestimavelmente grande dignidade e excelência dela, tanto quanto é possível. É o que mostra Leão XIII em sua encíclica sobre São José, Quamquam Pluris. As razões pelas quais São José deve ser tido como patrono da Igreja, e a Igreja, por sua vez, espera muitíssimo de sua especial proteção, residem sobretudo no fato de que ele é esposo de Maria e pai putativo de Jesus Cristo. Daqui derivam toda a sua grandeza, graça, santidade e glória. Sabemos que a dignidade da Mãe de Deus é altíssima e que não pode haver uma maior. Mas dado que entre a Beatíssima Mãe de Deus e São José existe um verdadeiro vínculo matrimonial, é também certo que São José, mais que qualquer outro, se aproximou daquela altíssima dignidade que faz da Mãe de Deus a criatura mais excelsa. De fato, o matrimônio constitui por si só a forma mais nobre de sociedade e de amizade e traz consigo a comunhão dos bens. Portanto, se Deus deu José como esposo a Maria, deu-o não só como companheiro de sua vida,
testemunha de sua virgindade e tutor de sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da excelsa dignidade da qual ela foi adornada. As observações adicionais seguintes podem contribuir para uma compreensão total do argumento contido nas palavras precedentes de Leão XIII. O matrimônio virginal entre José e Maria, conforme o plano de Deus, tinha apenas um propósito: ser submisso à encarnação do Filho de Deus, como dissemos mais de uma vez. Sob a inspiração de Deus sapientíssimo, Maria e José uniram-se em um virginal matrimônio para que, como um único princípio moral, José apenas moralmente, Maria também fisicamente, eles pudessem e de fato elaborassem dispositivamente para a grande e maravilhosa obra de Deus. Mas se eles, unidos intimamente como eram, cooperaram juntos nessa grande tarefa, São José deve, no mínimo, ter participado de alguma forma da maravilhosa elevação de Maria, daquela dignidade sem medida que lhe era devida como Mãe de Deus. O oposto soaria como uma nota discordante dessa obra maravilhosamente harmoniosa de Deus, a encarnação. Simplesmente não se pode pensar em um tipo de casamento morganático entre Maria e José. Quando, portanto, Leão XIII, na passagem supracitada, diz que São José participou da elevada dignidade de Maria, é porque isso é demandado pela própria natureza do fato. Ademais, que São José foi chamado por um especial decreto divino a tornar-se o esposo virginal da Virgem Maria é uma verdade incontestável, demandada pelo próprio propósito a que esse matrimônio deveria servir, e está escrito claramente nos documentos da Igreja. Já citamos as palavras de Leão XIII. Deus deu José como esposo a Maria. Seu grande predecessor, Pio IX, que foi o promotor principal da veneração a São José, disse o mesmo em palavras claras e explícitas. A Carta Apostólica de 7 de julho de 1871, em que ele finalmente regulou a veneração litúrgica de São José como patrono da Igreja Universal, começa com as palavras seguintes. Com justiça, a Igreja Católica segue com um culto sempre mais difundido e venera com mais íntimo afeto o insigne patriarca, o bem-aventurado José, coroado de glória e de honra no céu, que Deus onipotente entre todos os seus santos quis como puríssimo e verdadeiro esposo da Imaculada Virgem Maria e pai putativo de seu Filho unigênito, e a fim de que cumprisse com fidelidade uma obra tão sublime, fortaleceu-o e enriqueceu-o abundantemente com graças especiais. Na mesma carta, o Papa decretou que São José deveria ser mencionado com outros santos em várias partes na liturgia e que a oração da festa do patrocínio, agora solenidade, de São José, fosse adicionada em alguns casos. Essa oração claramente indica que São José foi escolhido e indicado como esposo da Santíssima Virgem. Ó Deus, que em vossa inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado José por esposo de vossa Mãe Santíssima, vô-lo pedimos que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo no céu como intercessor. A escolha especial de São José como esposo da Santíssima Virgem é parte, portanto, da fé implícita da Igreja, bem como sua eminente dignidade, pelo que, neste aspecto, junto à Mãe de Deus, ele excede todos os seres criados, homens e anjos. Digo seres criados por causa da natureza humana de Cristo, que em si mesma não é uma pessoa, mas obviamente ultrapassa Maria e José em dignidade, porque participa da infinita majestade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, e com ela é adorada com o mais alto culto de adoração. Supremo culto latrie. Segundo, a segunda base e, portanto, a segunda norma da grandeza e dignidade de São José é sua paternidade sobre Jesus, o Deus feito homem. Aquele que continua tentando entender melhor essa paternidade, especialmente como interpretada por Santo Agostinho, deve considerá-la ainda mais maravilhosa e sublime, para que somente a infinita sabedoria de Deus, juntamente com seu amor e compaixão sem limites pelo homem, possam concebê-la e fazerem dela uma realidade. Essa paternidade deu a José todos os direitos, atributos e prerrogativas de um verdadeiro pai, não em relação a um mero ser humano, mas em relação a Jesus, que é Deus e homem. São José era, portanto, como vimos, como pai do menino Jesus,
verdadeiramente uma imagem do Pai Celestial e seu representante na terra. Em vista disso, não se pode pensar em estatura maior a que um homem possa ser elevado, como é impensável que uma mulher possa ser elevada acima da Mãe de Deus. Por meio dessa paternidade, São José parece ter sido elevado ainda mais do que por seu matrimônio virginal com a Imaculada Mãe de Deus. A preeminência dessa paternidade se torna tão clara e quase visível quando vemos Maria e Jesus prestando reverência e obediência a ele, pois como marido de Maria e pai de Jesus, ele também era o chefe da Sagrada Família, como mostramos em detalhes em um capítulo anterior. Já tocamos aqui a terceira base, a terceira norma da alta dignidade de São José. Terceiro, São José como chefe da Sagrada Família. Apenas umas palavras também sobre este tema. A função do chefe da Sagrada Família, quando entendida corretamente, parece tão sublime que em dignidade ultrapassa qualquer dom ou distinção sobrenatural que possa ser concedido aos homens. O Filho eterno de Deus, que tem a mesma natureza e glória com o Pai e o Espírito Santo, o Redentor e Rei de todos os homens, reconheceu, como também sua Santa Mãe, a autoridade de São José e foi submetido não apenas a ela, mas também a ele. Era-lhe submisso, como o Santo Evangelho diz. Entende-se, é claro, que ele era submisso apenas em sua natureza e vontade humanas, e como já dissemos, não por uma obrigação estrita, mas por condescendência e por razões de conformidade. Apenas no que os interesses domésticos, físicos e temporais exigiam e com o intuito de ensinar a nós, homens, por seu exemplo, como devemos considerar e respeitar devidamente todas as autoridades legítimas. Essa submissão não se estendia aos aspectos ligados à sua missão como o Divino Redentor, o que o próprio Divino Menino delicadamente deu a entender a seus pais após ter se perdido e se reencontrado no templo. Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Finalmente, essa dependência do menino Jesus não pode ser estendida à sua fase adulta, o que não é exigido mesmo aos homens comuns. Mas não há dúvida de que Jesus nunca deixou de mostrar a seus pais devoção, reverência e amor filiais, como ele, sem dúvida, faz ainda agora no céu, tendo mais consideração com seus pedidos e intercessões que com o dos outros patronos ou intercessores. Não obstante todas as restrições, quão maravilhosa é a posição de São José como chefe da Sagrada Família. Já ouvimos com admiração que São Bernardo fala disso, e como ele, também Gerson, o chanceler da Universidade de Paris. E a Santa Igreja maravilhada canta a São José em sua festa. Deus, Rei dos Reis e Senhor de toda a criação. Ele a cujo assentimento as hordas infernais tremem, aquele a quem os céus prostrados estão sempre servindo, foi submisso a ti. Quarto. A quarta base e a quarta norma da maravilhosa grandeza e dignidade de São José é a sua inclusão na ordem hipostática de que já falei no capítulo anterior. Essas bases e normas não são tão distintas realmente quanto formalmente. De qualquer modo, elas estão tão intimamente conectadas que uma pode ser considerada o resultado ou a conclusão lógica da outra. Sua paternidade vem de seu matrimônio virginal, sua liderança sobre a Sagrada Família vem de sua paternidade, e de todas essas deriva sua inclusão na ordem da união hipostática. Um tratamento separado desses aspectos permitirá um entendimento mais claro e uma apreciação mais profunda das prerrogativas de São José. Acrescentamos algumas outras razões teológicas, de um modo mais escolástico, baseadas em uma ou outra dessas quatro normas ou em algumas delas juntas. Quinto, a dignidade ou grandeza sobrenatural de um ser humano é tão maior quanto mais intimamente ele está unido à dignidade e majestades divinas, ou quanto mais próxima é sua relação com Deus.
Por causa de uma união tão íntima ou de uma relação próxima, a dignidade divina transborda, por assim dizer, para a pessoa criada que está unida, e esta compartilhará mais plenamente essa dignidade quanto mais íntima a união e mais próxima a relação for. Desse modo, a natureza humana de Cristo possui uma absoluta e infinita dignidade e majestade, já que por sua união hipostática com o Filho de Deus foi elevada à unidade com essa pessoa divina e apropriada completamente por essa pessoa divina. A Santíssima Virgem Maria, por sua vez, sendo Mãe Virginal de Deus, é, após a natureza humana de Cristo, de todas as criaturas, a mais intimamente unida a Deus e, portanto, depois de Deus e da natureza humana de Cristo, possui a maior dignidade e, assim, por causa disso, ultrapassa infinitamente todas as outras criaturas. Depois da Mãe de Deus, na ordem sobrenatural, nenhuma outra criatura está tão intimamente conectada a Deus, nenhuma tem relações tão próximas com uma pessoa divina como São José. Ele é o esposo casto da Mãe de Deus, o verdadeiro, embora não fisicamente, Pai de Jesus, o Deus feito homem e o chefe da Sagrada Família. Com Maria, ele pertence à ordem da união hipostática, a qual nenhum outro ser criado pertence. A conclusão lógica, portanto, é: em dignidade e majestade sobrenaturais, São José, logo após Maria, ultrapassa todas as criaturas, todos os anjos, todos os santos, pois apenas a Mãe de Deus e ele pertencem à ordem da união hipostática, como já vimos no capítulo anterior. 6. A dignidade sobrenatural de São José é relativamente infinita. Para ver o que essa afirmação significa e quão bem está fundamentada, basta considerar brevemente a paternidade de São José. A dignidade de um pai é proporcional à inata dignidade natural de seu filho e é medida por ela, ou seja, quanto maior a inata dignidade natural de seu filho, maior será a dignidade do pai. Por sobrenatural dispensação e providência de Deus, São José foi destinado a ser o verdadeiro e adequado pai de Jesus. Logo, a dignidade de sua paternidade deve ser medida conforme a inata dignidade do Deus feito homem, Jesus. Mas a dignidade e a majestade do menino Jesus, por ser ele o Filho natural de Deus e verdadeiro Deus, é simplesmente infinita no sentido estrito. Portanto, também a dignidade da paternidade de São José sobre o menino Jesus, Deus feito homem, é relativamente infinita, isto é, como o verdadeiro pai de Jesus, Deus humanado, São José possui grandeza e dignidade sobrenaturais como nenhum outro ser humano, excetuando apenas a Mãe de Deus, que em razão de sua conexão mais íntima e maravilhosa com Deus, ou seja, com o menino Jesus, Deus feito homem, está mais perto de Deus em dignidade e majestade sobrenaturais que São José. Assim, como a dignidade da maternidade virginal de Maria ultrapassa infinitamente a de qualquer outra maternidade, também a paternidade de São José excede, igualmente, qualquer outra paternidade. Para entender a força desse argumento, precisamos apenas recordar que os teólogos, de modo semelhante, provam que um pecado mortal é uma ofensa relativamente infinita cometida contra Deus. Sua argumentação parte do princípio geralmente aceito de que uma ofensa é mais grave em sua natureza, quanto maior for a dignidade da pessoa ofendida. Mas desde que o ofendido pelo pecado mortal é o próprio Deus, em sua infinita majestade e dignidade, um pecado mortal considerado como uma ofensa contra Deus, precisamente neste aspecto, é relativamente infinito, ou seja, ultrapassa infinitamente todas as outras ofensas cometidas pelos homens. Contra essa argumentação, pode-se objetar, talvez, que os dois casos são diferentes, que o próprio São José não contribui de forma alguma para a infinitamente elevada dignidade do menino Jesus e, portanto, também não contribui para a sua própria dignidade paternal. É realmente verdade que São José não poderia contribuir ou adicionar coisa alguma à infinita dignidade do menino Jesus, mas agindo como pai que era, ele contribuiu de sua parte, quando a encarnação estava para ser realizada, e assim também agiu de alguma forma, em vista de obter sua gloriosa paternidade.
Ademais, por seus grandes méritos e santidade, ele tinha preparado a si mesmo merecidamente para ser escolhido como pai de Jesus, de maneira análoga à qual a Mãe de Deus tinha preparado a si mesma para a sua divina maternidade. 7. A paternidade de São José excede em dignidade mesmo a graça santificante e a visão beatífica. Para evitar qualquer mal-entendido, devemos fazer algumas observações preliminares. A. O ponto de comparação aqui é apenas a dignidade que se atribui à paternidade de São José, por um lado, e a graça santificadora e a visão beatífica, por outro. Não se trata de comparar as perfeições físicas intrínsecas aos dois lados, nem as respectivas grandes capacidades que as duas têm de dar felicidade aos homens e aos anjos. B. Nós abordamos a paternidade de São José no sentido que já explicamos. Nesse sentido, ela também inclui a graça santificante, embora apenas em exigência et radice, como explicaremos depois, não et formaliter. Vamos à prova. A graça santificante torna seu objeto, o que a possui, um filho adotivo de Deus, mas a paternidade de São José faz dele o real e digno pai do menino Jesus, embora não corporalmente. Então, a real e digna paternidade sobre o menino Jesus, embora não corporalmente, mas em um sentido espiritual, é muito superior a uma filiação por adoção, assim como entre os homens, um pai físico ocupa uma dignidade muito superior à de um filho adotivo. Portanto, a paternidade de São José sobre o menino Jesus é incomparavelmente superior à adoção por Deus. Para tornar isso ainda mais claro, precisamos de outro comentário. O valor inteiro e, é claro, muito grande de ser filho de Deus por adoção consiste essencialmente nisso, que por meio dela, aquele que é adotado da graça santificante ou é um filho adotivo de Deus, recebe o direito de participar da visão beatífica, que por si só e por sua natureza pertence somente a Deus. Mas a isso o verdadeiro pai do Filho de Deus, São José, tem mais direito que um filho adotado, pois a verdadeira paternidade traz consigo connaturaliter, ou seja, naturalmente, os bens do céu. Tampouco esse direito é prejudicado pelo fato de São José ser o pai do Filho de Deus, apenas no que diz respeito à natureza humana de Jesus. Pelo contrário, esse fato enfatiza o direito de São José, porque é em sua natureza humana que o Redentor sofreu e morreu para obter-nos o direito àqueles bens celestes. Desde que o Filho de Deus deu a si mesmo como filho tanto a José como a Maria, ele certamente também daria a seus pais, juntamente com essa paternidade e maternidade, os direitos às coisas boas que ele tem no céu. Mais do que qualquer outra parte, é aqui que as palavras do apóstolo se aplicam em seu significado mais completo. Como não nos dará também, com ele, todas as coisas? Para provar nossa afirmação de que a paternidade de São José ocupa um lugar mais alto em dignidade que a graça santificante, podemos usar aqui, adaptado a nosso propósito, um argumento pelo qual Soares mostra que a dignidade da maternidade da Santíssima Virgem é incomparavelmente maior que aquela concedida pela graça santificante e a glória do céu ao homem. Como a natureza humana de Cristo, por causa da união hipostática, exige o mais alto grau de graça e de glória, também a Santíssima Virgem, por ser a mãe de Jesus Cristo, Deus feito homem, e São José, por ser seu pai, tem direito a uma proporcional plenitude de graça e glória celestial. Desse modo, a maternidade virginal de Maria e, portanto, também a paternidade virginal de São José são, no verdadeiro sentido, o primeiro princípio e fonte de todas as graças com as quais foram dotados e também dessa grande dignidade que resultou dessas graças e que a maternidade e a paternidade contêm, de acordo com o plano onisciente de Deus, a graça santificante ordinária e a glória a ela devida, em uma medida muito maior. Portanto, a maternidade da Santíssima Virgem e a paternidade de José, nesse aspecto, são muito superiores à graça santificante e à glória que lhe é devida, e certamente um favor muito maior foi feito por Deus à Santíssima Virgem e a São José, quando ele os escolheu para serem, respectivamente, a mãe e o pai do Deus feito homem, que o feito a São Pedro,
quando o Deus o selecionou para um lugar glorioso no céu. 8º. Que a dignidade de São José ultrapassa a de São João Batista e a dos apóstolos, já discutimos no capítulo anterior, em que mostramos que nem São João Batista nem os apóstolos pertenceram à ordem hipostática. Após tudo o que dissemos sobre São José nessas páginas, uma suspeita pode ter ficado em algumas mentes de que colocamos São José praticamente em igual condição com a Mãe de Deus, o que seria contrário a tudo que a Igreja crê. Trataremos dessa objeção antes de encerrarmos este livro.